Olá, tudo bem? Meu nome é Alfredo Súpia e estamos aqui recebendo a coordenação da área de Sociologia e Ciências Sociais na CAPES, representada pelo professor Paulo Niederli, e coordenador de área, e pela coordenadora adjunta, professora Fabiana Lucy, que vieram a uma visita aqui no IFCH, onde nos reunimos, tivemos uma reunião de trabalho com o corpo docente e corpo discente, com foco sobre a avaliação do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Então, aproveitando a oportunidade, estamos aqui para um pequeno bate-papo com a coordenação, os representantes da coordenação, a respeito do atual estado da área de Sociologia e Ciências Sociais no Brasil, da pós-graduação. Então, gostaria de perguntar, obrigado, Paulo, obrigado, Fabiana, perguntar a respeito do cenário, atual cenário, né, da pós-graduação em Sociologia e Ciências Sociais no Brasil, como que vocês encaram as perspectivas, as expectativas, né, a curto e médio prazo. Obrigada pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente saiu de um cenário bastante adverso, de muitos cortes de recursos, de muitos ataques, sobretudo a área de sociologia. As áreas de sociologia, ciências sociais e filosofia foram as mais atacadas, questionadas sobre a sua utilidade, né? Então a gente saiu de um momento em que a nossa existência enquanto ciência, enquanto uma área, estava bastante ameaçada, e a gente entra num cenário bastante mais otimista. Portanto, as perspectivas para esse novo cenário são otimistas. Acho que a gente vivenciou, evidente que ainda nós não estamos assim num mar de recursos, mas houve alguma recomposição. Eu acho que a gente pode destacar um marco importante, editais das agências de fomento. Eu destacaria o edital Pró-Humanidades, né, como um marco importante também de recomposição de financiamento. Então, nessa linha de pensar, né, numa perspectiva do curto prazo, eu acho que o cenário ele é muito mais positivo e bem menos adverso do que o que a gente vivenciou nos últimos anos. Acho que o primeiro ano, né, 2023, foi um ano de início de uma reconstrução e de uma perspectiva que seja um pouco mais promissora. Então acho que é essa a expectativa, né? Evidentemente que ciência não se faz do dia para a noite, a gente tem muito trabalho de reconstrução, mas eu olho com bastante otimismo para esse cenário. Eu concordo com a Fabiana, não vou, portanto, repetir. Primeiro, agradecer ao Pedro a possibilidade de estar aqui, visitando um dos programas mais antigos da nossa área, Programa de Ciências Sociais, que é referência no Brasil inteiro. Eu acho que tem alguns desafios que não são desafios só da área, a Fabiana já falou a respeito dos ataques às ciências sociais, mas são ataques também mais amplos à ciência. O que está sendo colocado em questão é a ciência e a sua utilidade para a sociedade. Isso teve repercussões em termos de financiamento, que o financiamento está sendo recomposto nesse momento, mas no mundo inteiro a gente vê uma preocupação a respeito do impacto social da ciência e da universidade. Acho que os próprios processos de avaliação, eles cada vez mais estão incorporando uma preocupação em olhar não apenas por impacto acadêmico, em termos de produção, publicações em periódicos ou em livros que circulam no meio acadêmico, mas demonstrar cada vez mais para a sociedade e, de fato, romper um muro que ainda é muito alto e que, às vezes, nos afasta um pouco de organizações não acadêmicas, e demonstrar que nossos projetos, nossas ações, eles são e podem ser ainda mais articulados às demandas sociais. Claro, isso depende de uma via de mão dupla. Como no nosso caso, Sociologia e Ciências Sociais, uma das principais contribuições sempre foi a produção de evidências que orientam políticas públicas, por exemplo. Obviamente depende dos gestores
construírem políticas públicas orientadas por evidências científicas. E a gente sabe que esse é um dilema de várias sociedades. Cada vez menos os gestores públicos e também gestores privados têm se orientado por essas... Isso acontece na sociologia, isso tem acontecido, aconteceu com a questão das vacinas, por exemplo, aconteceu com a produção científica de uma maneira mais ampla. Então, me parece que há uma boa perspectiva, tendo em vista que nós mesmos, nos programas de sociologia e ciências sociais, estamos buscando mais esse diálogo, tem boas evidências de como ele tem contribuído. O tema das ações afirmativas, para mim, me parece muito interessante, porque, em grande medida, a abertura das universidades para pessoas em grupos vulnerabilizados, socialmente vulnerabilizados, sobretudo negros, quilombolas, indígenas, comunidade LGBTQIA+, etc. Essa abertura, que foi muito pela pressão desses grupos, também encontrou respaldo nas evidências que foram produzidas a partir de pesquisas da importância da diversidade, da inclusão para a universidade. E, em especial, desculpa me alongar, mas em especial do ponto de vista de capacidade inovativa. Ter mais diversidade nos programas de pós-graduação significa ter maior capacidade de inovação. Então, para mim, isso é central. Perfeito, obrigado. Eu até foi um pouco no sentido que eu esperava de colocar essa pergunta, mas eu poderia afirmar, então talvez vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a produção científica na área de sociologia e de ciências sociais, ela é estratégica, tanto quanto outras ciências, correto? Ela não só é estratégica, como outras ciências, não é uma questão de mensurar qual ciência mais ou menos importante. Inclusive, eu acho que uma das grandes questões é como que a gente articula isso, evidências que são produzidas por diferentes campos do conhecimento. Como eu acho que o que talvez seja um dos grandes desafios para a gente, que a gente tem trabalhado com os programas, se a gente quer ter um impacto social mais expressivo das nossas ações, a gente talvez precise de reformulações no nosso modo de fazer ciência e de compartilhar esse conhecimento. Então, hoje se fala muito em compartilhamento, desde infraestruturas até compartilhamento de bancos de dados, de repositórios, trabalhar em redes, trabalhar em projetos coletivos. As humanidades, de uma maneira geral, sempre tiveram uma tradição mais individual, no sentido de cada pesquisador com a sua temática, com o seu conjunto de questões, e a gente está precisando, como todas as áreas, na verdade, abrir para um diálogo mais amplo entre diferentes áreas. Outro aspecto que vem muito nessa direção também é esse próprio processo de divulgação científica e de popularização da ciência, da perspectiva de... não numa perspectiva apenas, nós produzimos um conhecimento aqui e estamos oferecendo para vocês, governo, movimentos sociais, ONGs. Não pode ser só isso. Tem que ser um processo de retroalimentação. Então, a gente precisa entender quais são as demandas que vêm dos governos, que vêm de empresas, que vêm de organizações sociais, e produzir as respostas em diálogo com eles também. Para que seja um processo de mão dupla, que efetivamente aquilo que a gente produz também como resultado vá ao anseio daquilo que está sendo demandado. Acho que isso é uma questão importante para o futuro, sabe? Concordo em absoluto, mas eu questionaria da sua pergunta a questão de ser estratégico, né? Eu acho que muito do que se questiona e do que se espera, né, assim, da crítica que se constrói em torno da ciência, mas sobretudo de ciências humanas e das ciências sociais, qual é a utilidade disso, né? Cadê o produto? O que resulta? Qual que é a tecnologia que está sendo gerada? Então, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva também que se produz na pós-graduação em ciências humanas e em ciências sociais, especificamente, o pensamento crítico. Então, olhar
para a forma como a sociedade está organizada, para como as relações de trabalho estão se dando. Então, existe um produto que vem disso, que é o pensamento crítico, que não tem, evidentemente, num primeiro momento, uma aplicação mercadológica, né? A gente está criticando muitas das formas das relações que estão se dando no âmbito do mercado, então isso também acaba, isso é importante. Então, a gente tem que produzir conhecimento que seja direcionado a pensar políticas públicas, a avaliar políticas públicas, mas também olhar para que sociedade é essa que a gente está construindo. Então, eu acho que esse viés do pensamento crítico, ele também tem que ser visto e tem que ser valorizado. Então, não é só a gente ter um conhecimento que seja voltado para um produto, para uma tecnologia aplicável e que sirva a alguma demanda de segmentos da sociedade. Eu acho que o papel da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais também é produzir o pensamento crítico e olhar para isso que a gente está vivenciando, e isso precisa ter um espaço e um reconhecimento. Então, é evidente que esse conhecimento ele tem uma aplicação, muito do que a gente faz, em termos de parcerias com movimentos sociais, organizações não governamentais e também organismos e órgãos do governo, pensando em políticas públicas em aplicação e em tecnologia social, mas também a gente precisa de espaço para o pensamento crítico, para se pensar uma nova sociedade, né? Que sociedade que a gente quer construir, que mundo que a gente quer viver. Então, eu acho que a gente precisa das duas coisas, e a gente produz nessas duas frentes. Perfeito. Por estratégico eu quis dizer um pouco isso que o Paulo, concordo com ambos, e um pouco que o Paulo falou da questão da retroalimentação, porque algumas políticas públicas e algumas iniciativas que, inclusive, se aplicam a todo o âmbito universitário, como, por exemplo, políticas inclusivas, etc., em larga medida, elas surgem na esteira de pesquisas, né, no âmbito das humanidades, né, das ciências sociais, que acabam tendo impactos até econômicos, né, em termos de políticas públicas industriais ou de trabalho, o que seja, né. Então, é importante o investimento também na visibilidade dessa produção científica, né, que é algo que a área, inclusive, está buscando valorizar nas avaliações, né, Talvez uma outra questão que já entrou, na verdade, na agenda de todas as áreas e que vai nos demandar muita atenção é o tema das mudanças climáticas. E aí a pergunta que você poderia nos formular assim, o que o sociólogo, o cientista social tem a ver com mudanças climáticas? Absolutamente tudo, porque desde compreender as percepções das pessoas a esse processo, que hoje se denomina mudanças climáticas, até o impacto de políticas que vão ser adotadas em termos de adaptação e mitigação. Em casos extremos tem se falado, por exemplo, em remoção de cidades inteiras. Não se trata só de uma questão de planejamento urbano, arquitetura, se trata da vida das pessoas, se trata de uma série de coisas que, se não forem consideradas em termos de planejamento, de estratégias, elas terão tudo para dar errado. E isso, sim, me preocupa particularmente, o fato de que planejamento dessas questões estratégicas e de longo prazo, problemas que são civilizatórios hoje, têm sido tratados predominantemente como problemas técnicos, ou quase exclusivamente como problemas técnicos, quando a gente sabe que eles são técnicos e sociais com uma ampla diversidade de questões. Justamente por isso, porque fala-se muito em iniciativas, por exemplo, de inserção de tecnologia no âmbito do ensino básico, médio, né, inteligência artificial, etc. Mas a questão é que, por trás disso, existe também toda uma sociabilidade e até uma tecnologia social que precisa andar, né, em paralelo, né? Então, um pouco nesse sentido que eu pensei como estratégico também. E sobre a questão do cenário dos programas, para finalizar, dos programas de pós-graduação da avaliação, é correto afirmar que o processo de avaliação dos programas está se tornando
está tendo um foco cada vez mais qualitativo e menos quantitativo, correto? Ao longo das últimas avaliações quadrienais. Sim, cada vez mais a ideia é que se olhe o processo, não uma mudança não só da quantidade daquilo que se produz, que vinha numa vertente muito focada na produção dos docentes individualmente, e se olhar cada vez mais para o processo, o produto desse processo de formação, que são os egressos desses programas de pós-graduação. Então, eu acho que essa é a principal mudança, é uma mudança que já vem de algum tempo, mas é uma transição em que se deixe de olhar para os pesquisadores individualmente e passe-se a olhar para aquilo que é o resultado desse processo formativo da pós-graduação. Eu só complementaria, e tendo em vista as próprias mudanças em curso no mundo do trabalho. A gente sabe que há uma diversificação de demandas, há novas demandas do ponto de vista de trabalho para quem está saindo da universidade. Nós, historicamente, formamos principalmente para atuação no meio acadêmico, dos programas de pós-graduação no Brasil, mas há demandas cada vez mais importantes de outros setores, não só da gestão pública, mas dos setores do terceiro setor, do setor empresarial. E, embora o setor empresarial no Brasil, comparativamente a outros países, ele tem demandado pouco em relação à atuação de mestres e doutores, aqui tem uma meia-culpa de todo mundo, o setor empresarial demanda pouco, a gente forma pouco para atender esse setor, então tem uma série de ajustes nesse processo, visando uma atuação mais diversificada de profissionais de alto nível, ou seja, qualificados para dar conta das demandas desses diferentes setores acadêmicos e não acadêmicos. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, generosidade e disponibilidade em vir aqui participar dessa reunião de trabalho conosco. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Paulo. Obrigada, Freda.